Super Esporte ao vivo, terça-feira, 14 de julho de 2015. MP do futebol é aprovada pelo Senado e agora precisa passar pela presidente Dilma Rousseff. Ele chegou, Lucas Barrios está em São Paulo e assinou um contrato de 3 anos com o Palmeiras. A gente vai falar também das últimas informações do Santos, do Corinthians e do São Paulo e, é lógico, da super apresentação de Carlitos Tevez, que está de volta ao Boca Juniors. Mas antes, o nosso Super Esporte começa no embalo das ondas de Jeffreys Bay, na África do Sul, onde está sendo realizada a 6ª etapa do Circuito Mundial de Surf. Gabriel Medina voltou a apresentar o surf de campeão do mundo nessa manhã. Com um belo repertório de aéreos, o paulista de Maresias derrotou o australiano Matt Whitson e avançou à 4ª fase. O atual líder do ranking, o Adriano de Souza, também segue firme e forte. O mineirinho despachou o californiano Danny Reynolds e agora tem pela frente o brasileiro Igor Dantas, que venceu o australiano Joel Parkinson. Já o vice-líder, o Filipinho Toledo, foi eliminado justamente pelo colega brasileiro Alejo Muniz nessa disputa de altíssimo nível. A gente segue ligado, então, nessa 6ª etapa do Circuito Mundial de Surf. Agora a gente vai falar dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. No judô, Thiago Camilo foi o grande destaque de ontem. O judoca brasileiro derrotou o cubano Asley Gonçalves na decisão da categoria até 90 quilos, levou o 3º ouro no Pan-Americano. Ele já tinha sido campeão em 2007 no Rio de Janeiro e em 2011 nos Jogos de Guadalajara, no México. Confira os outros brasileiros que subiram no pódio. O baiano Isaquias Queiroz fez bonito ontem no PAN. Primeiro, ele conquistou o ouro na canoagem velocidade de 1000 metros. Depois, ao lado de outro baiano, o atleta Erlon de Souza, os dois faturaram a medalha de prata na canoagem velocidade de 1000 metros. No salto sincronizado na plataforma de 10 metros, as brasileiras Ingrid Oliveira e Giovana Pedroso levaram a prata. No judô, mais uma medalha. A brasileira Rafaela Silva, na categoria de 57 quilos, passou pela venezuelana Ariqueles Barrios e ficou com o bronze. Por fim, destaque para o ouro na patinação. No domingo à noite, Marcel Sturmer fez uma apresentação que beirou a perfeição e chegou à sua 4ª medalha dourada em Pan-Americanos. Verdadeiro orgulho brasileiro. Bora lá, porque o Super Esporte está de volta para falar de um ídolo. Ele, Carlitos Tevez. O Boca Juniors realizou o sonho de muito torcedor chinês de conseguir repatriar este atacante. Chico Lang está morrendo de inveja. Ontem à noite ele foi recebido com muita festa em La Bombonera. Vamos ver. E ele está de volta. Cerca de 45 mil torcedores foram ontem à noite receber de braços abertos o ídolo Carlitos Tevez. Entre eles, até Diego Armando Maradona, que lá do seu camarote deixou uma faixa agradecendo o retorno de Tevez ao Boca. Depois, Carlitos fez alguns malabarismos e mandou bolas em direção às arquibancadas, levando a torcida à loucura. Aos 31 anos, o jogador volta ao clube argentino com um custo aproximado de 4,5 milhões de euros. Depois da apresentação e entrevista coletiva, ao ser perguntado se era essa a apresentação mais feliz dele, Tevez respondeu que sim, que nada poderia ser comparado àquilo e que não existia dia melhor do que aquele. Primeiramente, porque aquele era o seu povo. Em segundo, porque ele não teria que falar inglês ou italiano. E em terceiro, porque ele se sentia em família e que agora ele poderia cometer erros sem que ninguém falasse nada. Tá com moral ou não, hein? Godoy! O quê? Venga!
Venga para cá, por favor, querido, meu amor. Tango é maravilhoso, né? Sim, Bom dia para você que está de olho em nós, porque nós estamos de olho em você. O tango é uma delícia. É bem sensual, né? Nossa Senhora, é uma dança sensual, essa outra música. Você não precisa nem namorar depois, só dançando tá bom. É, né? Ah, que é isso. Aquelas enfiadas assim no... Ave Maria. Ó, você viu? Que se eu caísse também ia ser top. Escuta, você gostou? Não, quem gostou muito é o torcedor do Boca. Agora você veja a diferença. Sim, pois não. O sentimento do jogador argentino, a gratidão do jogador argentino pelo clube onde ele começou, né? Onde ele teve a oportunidade de ser alguém que ajudou ele a ser alguém. Ele volta, o Tevez tem proposta do mundo todo. No auge da carreira, ele volta para o Boca em condições ainda de jogar muita bola, com muita qualidade. Diferentemente do jogador brasileiro, porque o jogador brasileiro sai novo, ganhando uma merreca, jogando muito. Aí ele, não, vou encerrar minha carreira no time do meu coração. Aí ele volta bichado, ganhando muito e não jogando nada. E aí, estou encerrando a carreira no time do meu coração. Essa é a diferença do brasileiro para o argentino. O Tevez está satisfeito com o que já tem e quer encerrar a carreira ou jogar por algum tempo ali no ambiente onde ele se sente bem, igual o Adriano, mas só que o Adriano não queria jogar, mas está no ambiente que ele se sente bem. Lembram-se do imperador? E deixou claro que essa questão do dinheiro não compra tudo, né, Godoy? Não compra felicidade. Agora se liga nessa, Godoy. Pode não comprar tudo, mas que ajuda a comprar quase tudo, ajuda. Ô, Godoy, olha que bonito esse desenho. Algum artista aqui do estúdio fez. Eu me identifiquei pela volta do Tevez. Bem-vindo a Marte. Yeah! Isso é uma espada? Olha que desenho mais bonito. Isso é uma espada? Não é lindo? E não querem me falar quem foi que desenhou aqui no estúdio, mas seja lá quem for, viu? Artista anônimo, parabéns. Eu tô achando que foi você, Vair. Você tá querendo roubar de outra pessoa. Isso é feio. Roubar a obra alheia. Bom, gente... Quem desenhou isso daí gosta de desenhar, tem futuro. Vai adiante. Bom, ainda mais se for para tatuar caveira. Vamos falar do assunto sério agora. O assunto é a medida provisória 671, que ficou conhecida como MP do futebol. Ontem, o texto que estabelece regras para o refinanciamento das dívidas dos clubes brasileiros foi aprovado pelo Senado. Agora, a presidente Dilma Rousseff precisa aprovar o documento até o próximo dia 17 para que a MP não perca a validade. A votação aconteceu ontem no plenário do Senado e contou com as presenças do secretário-geral da CBF, o ex-deputado Walter Feldman, e de alguns mandatários de clubes que se reuniram com o presidente do Senado, Renan Calheiros. Não houve nenhuma alteração em relação ao texto mais brando, que foi aprovado pela Câmara na semana passada. Os senadores, inclusive, protestaram contra a falta de tempo para analisar essa medida provisória. Se eles fizessem alguma modificação, o texto teria que voltar para a Câmara e perderia, portanto, a validade. Senadores reclamaram da falta de tempo? É que eles têm pouco. Parem de coçar o saco, pô. Trabalhe um pouquinho, né? Trabalhe para justificar esse monte de dinheiro que a gente gasta para sustentar a mordomia de vocês aí, seus coça-sacos. Calma, Godoy. Agora vamos uma notícia importante para nós brasileiros também. A FIFA negou o recurso da CBF e Neymar não deve jogar as 2 primeiras partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Pois é, com essa decisão da comissão disciplinar, a CBF irá apelar para a Corte Arbitral do Esporte na Suíça. A suspensão do Neymar foi no jogo contra a Colômbia, ainda na fase de grupos. O jogador brasileiro também levou 4 jogos de gancho, cumprindo 2 deles durante a Copa América contra a Venezuela e também o Paraguai. Como o Brasil terminou eliminado nas quartas de final, os outros jogos passariam a ser, portanto, cumpridos nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, que começa em outubro.
outubro. E aí, Godoy, o que você acha? Tá vendo conflito aí, conflito de interpretações. A FIFA tem um regulamento dela, que deveria estar numa instância superior. Mas a Conmebol também define como a punição deve ser cumprida. E na Conmebol, a suspensão do Neymar é para jogos da Copa América. Portanto, a FIFA não deveria interferir aqui, porque já está lá estipulado como será a punição. Ainda cabe aí um recurso da CBF para que a FIFA cuide lá da corrupção dela e largue a Conmebol cuidando da corrupção dela aqui. A propósito da corrupção, só uma notícia, no dia 20 de julho ficou definido, tá, que vai ter uma entrevista coletiva. O Joseph Blatter e o Jeremy Valk vão nessa data definir a nova eleição para presidente da FIFA, a nova data para que essa eleição ocorra. Então vai ser no próximo dia 20 de julho, a gente vai ficar de olho, tá? Principalmente se o Marco Polo vai ter coragem de viajar para lá. Será que você vai ter coragem, Marco Polo, de viajar e ir lá e votar o voto da CBF, Marco Polo Del Nero? Godoy. Tá vendo como que às vezes dinheiro realmente não compra tudo, né? Não compra. Não principalmente compra. A liberdade para poder viajar. Vamos falar do Corinthians? Vamos. Então tá bom. Vamos direto para o CT Joaquim Grava, conversar com ele, aquele homem charmoso, aquele homem super inteirado, aquele homem que não larga o tal do periscope. Bom dia, Garrafa. Quais são? Negócio? É um negócio que fica no Twitter ao vivo. Ele vai explicar para você. Bom dia, Garrafa. Quais são as notícias do Timão? Bom dia, Anitta. Bom dia, Godoy. Bom dia, você ligado no Super Esporte. Bom dia, Fefão, da nossa... Chega aqui, Fefão. Pode dar uma chegadinha aqui rápido no nosso link aqui, ó. Tá com periscope. Você estava falando de periscope aqui. A Gazeta está ao vivo aqui. Exatamente. É isso, Fefão? Fazendo Garrafa aqui, entrando ao vivo pelo periscope, né? Que é a modernidade. O que é o periscope? Explique para os nossos telespectadores. A Anitta estava perguntando. Na verdade é o seguinte, Anitta. É um programa que a gente tem aqui no celular e que a gente transmite ao vivo da onde a gente tá, né? Então eu tava mostrando o Garrafinha entrando ao vivo aqui com as últimas informações do Corinthians, que hoje a coisa tá pegando aqui, né, Garrafa? Hoje tá pegando. Legal. Tá aí o Fefão da nossa Rede TV, tá todo mundo por aqui fazendo aquela merenda, o lanchinho. O pessoal da Academia da Polícia Militar também veio fazer uma visita aqui aos jogadores do Corinthians, estão acompanhando aqui, né? O pessoal da Polícia Militar, o treinamento do Corinthians. Acontece a reapresentação nesse momento, depois do passeio que o Corinthians deu no Flamengo no último final de semana lá no Rio de Janeiro. Hoje teve início da preparação para a partida importante e decisiva dentro do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. O jogo está marcado para as 21 horas na Arena aqui em Itaquera. O técnico Tite para esta partida, neste início de trabalho da semana, ele tem dois problemas. Um já é praticamente certo que fica de fora, que é o Jadson, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo, não estará à disposição. O outro problema é o goleiro Cássio. Ele tem um problema muscular na coxa esquerda, está realizando tratamento intensivo e é a dúvida. Se o Cássio não for para o jogo, Anitta, aí o Walter naturalmente assume a condição de titular. Já para o lugar do Jadson, estávamos comentando nós aqui na Bolsa de Apostas dos jornalistas, existem três opções. A primeira delas, na nossa opinião, é a entrada pura e simples do Ralf no setor de meio campo, reforçando esse setor que o Atlético tem uma equipe muito boa, é o líder do campeonato. Uma outra opção, seria a segunda opção no nosso entendimento, o Rildo, né? O Corinthians jogando com 3 atacantes, o Rildo abrindo um pouco o jogo pelo lado esquerdo. E uma última opção que nós achamos pouco provável, eu também penso que é pouco provável, mas é uma possibilidade, seria a entrada do Danilo no lugar do Jadson. O Corinthians manteria praticamente a mesma forma de jogo. Mas o técnico Tite tem ainda toda uma semana para trabalhar. Teremos mais 3 treinamentos, fora o do sábado. Os 3 treinamentos, quarta, quinta e sexta, vão acontecer no período da tarde. Quanto a reforços, Anitta, o técnico Tite sonha com mais 2 jogadores para reforçar o elenco. Um deles pode ser René Júnior, que está jogando no futebol da China. O jogador já está liberado pelo clube japonês. O problema é o salário do atleta. Segundo informações, o René Júnior ganha algo em torno de R$800 mil, né, com o dinheiro aqui brasileiro, R$800 mil, e nem se ele viesse pela metade desse valor, o Corinthians estaria disposto a pagar. Comenta-se que o Corinthians pode pagar até R$200 mil pelo René Júnior, se as partes chegarem a um acordo, já que o atleta está liberado pelo clube japonês. O René Júnior poderá ser anunciado em breve como novo reforço do Timão. Anitta. Obrigada, Garrafa. O boletim completo, então, do Corinthians, 6 da tarde no Gazeta Esportiva. Godoy. Tá vendo? O Boca traz o Carlitos Teve, né? O Corinthians está tentando negociar o acerto salarial de René Júnior. René Júnior
Ele saiu daqui do Brasil não jogando nada, novo e ganhando pouco, de acordo com a bola dele. Agora ele volta ganhando muito, ainda sem jogar nada e mais velho. E ainda com problema de contusão. Olha, aí é por isso que arrebentam com as finanças do clube, cara. Para contratar René Júnior por uma grana dessa. O René tá certinho, não tem nada com isso, né? Agora, os dirigentes brasileiros continuam. Por isso tem que passar medida provisória embaixo da porta lá, porque se os senadores for ler também, não dá nada, né? Tem gente lá que não vai entender a redação. Ô, querido Godoy, ontem o Garrafa esteve na Baixada Santista, lá no CT Rei Pelé, e ele traz as informações do Santos pra gente. Vamos ver. Bom dia, Anitta. Apesar da vitória no final de semana contra o Figueirense, o Santos permanece na zona de rebaixamento. E para o goleiro Vanderlei, a receita para fugir das últimas colocações não é nada simples. A gente fez boas partidas, eu creio até agora. Vencemos Corinthians, Cruzeiro e fizemos jogos equilibrados nas outras partidas, só que o resultado não veio, né? Como disse até anteriormente, por falhas nossas, por erros nossos. E futebol você não pode errar, né? Ainda mais num campeonato tão forte em que o detalhe pode decidir. Foi o que aconteceu. A gente espera daqui para frente ter uma boa sequência, fazer grandes partidas, errar o menos possível. E eu tenho certeza que o Santos vai subir na tabela e sair tão logo dessa zona tão incômoda, da zona de rebaixamento. A boa notícia para o técnico Dorival Júnior é que ele terá toda a semana para trabalhar o elenco visando o clássico de domingo contra o Palmeiras em São Paulo. E por isso, falar sobre quem vai e quem não vai a campo é muito cedo ainda. A definição do time só deve acontecer na próxima sexta-feira. Do CT Rei Pelé, Osmar Garrafa para o Super Esporte. Obrigada, Garrafa. Te convenceu essa última vitória do Santos? Convenceu, claro que convenceu. Jogou bem, convenceu, né? Não entregou tanto ouro, não falhou tanto como no jogo anterior contra o Goiás. Reabilitou, tem a semana toda para trabalhar. Conheço alguns treinadores que, quando tem a semana toda para trabalhar, mostra o quanto é incompetente. Tomara que não aconteça o mesmo com o Dorival Júnior. Você está satisfeito com o Dorival lá de volta? Não, eu não tenho nada com isso. Não, tua opinião. Meu, né? Isso é problema do Santos. Eu não tenho mas e você, estar satisfeito ou insatisfeito. Não é problema meu. Eu acho que não acrescenta nada o Dorival Júnior. Marcelo Fernandes sabe tanto quanto ou mais que ele. Não acrescenta nada, a não ser a mudança de como conduzir um grupo de jogadores. Mas em termos de qualidade, não acrescenta nada. Mas esse problema dos dirigentes, problema do Santos, a minha opinião é essa e não significa nada também, não muda nada. Mas se tratando de clássico, né, é muito bom ter essa semana livre aí, enquanto o Palmeiras vai ter essa preocupação de tentar ultrapassar um adversário, eliminar um adversário na Copa do Brasil. E só um tiquinho lá do Corinthians. Danilo tem que ser o titular no lugar do Jadson. Danilo. Tem que acabar com esse boicote contra o Danilo, viu, Tite? Ô, querido Godoy, você falou do Palmeiras. Palmeiras chegou ontem aqui a São Paulo. Felipe Esboril acompanhou, então, a chegada do time depois da vitória contra o Sport. Vamos ver. A equipe do Palmeiras desembarcou na noite desta segunda-feira aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, depois do empate contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. Trouxe um ponto na bagagem, mesmo assim ficou com aquele gostinho de quero mais. Pela circunstância, né? A gente estava vencendo até 44 minutos e tomamos o gol, então por esse motivo sim, ficou com um gostinho um pouco amargo, mas a gente sabe que é muito difícil jogar lá e o time deles tinha vencido todos os jogos lá e a gente conseguiu um empate que esse pontinho a gente vai valorizar ele. Frustrado porque foi no finalzinho dos jogos, talvez se o empate sai em 20 minutos ou nós mesmos tivéssemos empatado depois, pode ter certeza que a sensação seria melhor, talvez de uma vitória, porque a gente sabia que era difícil jogar lá, era um confronto direto, porém, como foi um gol no finalzinho do jogo a favor deles, fica com um gosto de derrota. Já nesta terça-feira, o Palmeiras treina na academia de futebol e já viaja para Londrina, onde encarará a equipe do Asa de Arapiraca pela Copa do Brasil. Mal vai dar tempo dos jogadores desfazerem as malas. Uma rotina, né? Mas é assim mesmo, a gente tem que estar preparado, agora é descansar e a gente tem que passar de fase na Copa do Brasil, então a recomendação agora é só descanso. Não dá nem tempo, é só trocar na verdade, né? Você troca a roupa em que a gente está e o resto a gente deixa ali a necessaire.
E só mudar a ficha, acho que é a chave do Campeonato Brasileiro para a Copa do Brasil, pelo menos em 2 dias, para depois já focar no final de semana também que tem um clássico. No Allianz Parque, o primeiro jogo terminou 0-0. Por isso, um empate com gols dá a classificação ao Palmeiras. Pois é, a fase está tão boa no Palmeiras que eu até mandei uma vitória aí, né? Foi empate com o Sport. E atenção para você, torcedor palmeirense, assim como o nosso diretor Rodolfo. Mais um matador chegou por aí. Lucas Barrios assinou o contrato com o Verdão ontem e deixou um recado para vocês. Muy contento del recibimiento que me dieron apenas llegué al aeropuerto y bueno, contento de llegar a una institución muy seria como Palmeiras y espero tratar de dar lo mejor para conseguir cosas importantes. Un jugador que se va a entregar entero por el equipo, ayudar a mis compañeros a conseguir muchas victorias, que es lo que le da a los hinchas una alegría enorme, hice después de todos los partidos con una victoria, así que no prometo goles, sino que prometo mucho trabajo y trataré de dar lo mejor en esta nueva etapa aquí en el Palmeiras. Sí, porque una cosa muy importante de decir es que a él gusta mucho Arce. Ah, tá bom. Agora ele precisa gostar muito de fazer gol. Fala pra caramba, não, ele fala. Né? Não é tímido, é descontraído. Agora precisa transformar todo esse papo, esse gogó aí em gols. Ele já mostrou que tem condições de fazer gols e agradar o torcedor palmeirense. Tomara que aconteça. Você vê o que pode, né, gerar de conversas, comentários negativos ou suspeitas. O Palmeiras, o Icasa vendeu o mando de jogo para Londrina, quer dizer, sai do Nordeste e vai jogar no Sul, no Paraná. Icasa, o quê? O que foi? Asa. O Asa. Icasa não, o Asa. O Asa vendeu o mando, vai jogar, sai do Nordeste para jogar no Sul, ou no reduto palmeirense. Londrina, é Sul, né? Paraná faz parte do Sul, não é? Então, na região Sul, vai jogar no Londrina. Isso pode assim, devagando. Tranquilo, a gente tem até 1h da tarde. O Palmeiras não quer jogar lá na casa do adversário ou um outro time e põe um laranja para comprar o mando de campo, né? Compra o mando e leva para o lugar que interessa para o outro time. Pode não ser o caso do Palmeiras, mas aquele torcedor que quer provocar o palmeirense vai falar, tá vendo? O Palmeiras comprou o mando com medo de perder pro Asa lá. Ô, Godoy, deixa eu falar rapidinho do São Paulo, senão não vai dar tempo de eu falar uma coisa com você importante. Apesar da vitória por 3-1 contra o Coritiba, o São Paulo saiu do Morumbi no último domingo com alguns problemas para resolver, sim, senhor. A irritação do meia Paulo Henrique Ganso ao sair de campo ainda está dando o que falar. O Ganso não foi o primeiro a reagir dessa maneira diante das decisões do técnico colombiano Juan Carlos Osorio. Michel Bastos também reclamou muito ao ser substituído no jogo contra o Fluminense. A diretoria do São Paulo descartou qualquer tipo de punição aos jogadores. Em entrevista à Rádio Transamérica, o vice-presidente Ataíde Gil Guerreiro disse que o dia em que houver necessidade de intervenção da diretoria, ela intervirá. Se não houve até agora, foi porque o técnico pediu que não houvesse. Certo? Certo. Agora, Godoy, amanhã Inter e Tigres jogam. Eu queria saber de você a opinião sobre o juiz que vai apitar, que se chama José Argote. Ele é venezuelano, tem 34 anos de idade, apitou Copa América e 4 jogos até agora da Copa Libertadores. Não sei se a gente tem a foto desse jovem venezuelano. Ele é jovem. Apitou Peru e Chile, né? A eliminação do Peru para o Chile. Expulsou logo no comecinho do jogo o jogador do Peru. Merecidamente. É um bom árbitro. Pelo menos lá apitou bem. Mesmo o pessoal desconfiando que tudo estava ajeitado para o Chile, mas apitou bem aquele jogo. É um bom árbitro para esse jogo difícil aí, que o Internacional corre o risco de perder em casa. E outra coisa, a diretoria do São Paulo.
Como é que você vai chamar, hein, diretoria de São Paulo, como é que vocês vão chamar a atenção do jogador se não cumpre com a obrigação? Pague em dia para chamar a atenção do funcionário, né? Acabou! Amanhã, então, a gente fala mais sobre os jogos da Libertadores. Hoje tem jogo também, amanhã também, então a gente fala, tá bom? Um beijo, tchau. Tem Copa do Brasil também. Não sei se é dos olhos. Ai, que romântico. Não sei do que rir. Hoje, 14h, o Mulheres traz dicas de utilidades domésticas com Maria Eugênia. Assista agora, Revista da Cidade. Quando me encara e desata os cabelos, não sei se ela está mesmo aqui. Quando se joga na minha